Tell me, who am I? You are Dr. Frankenstein. And you are Dr. Kettering. I am not Dr. Kettering. I am Igor. What have I done? I'm Igor. I have the strength of 100 men. I cannot die. I cannot be destroyed. I, Igor, will live forever. I've created 100 times the monster that my father made. Homer! Olá! Sejam bem-vindos ao canal Lenda Gama. E hoje estamos aqui com o nosso primeiro vlog para fazer uma review desta revista aqui. Coleção Clássica Marvel, volume 5, Hulk número 1. É uma edição com formato americano, com lombada quadrada e com papel offset colorido. Essa edição ela compila as 6 primeiras revistas do Incrível Hulk, do primeiro volume que saiu lá em 1962 e terminou em 63, em uma só edição. Essa coleção ela estava saindo na Itália e em 2021 essa edição foi publicada aqui. Que a Panini Comics ela tinha começado com o Quarteto Fantástico e depois com o Homem-Aranha. E na edição 5 veio o Hulk com seu primeiro volume. Esta é uma edição que eu achei muito interessante para adquirir primeiro, não só como um fã do Incrível Hulk, né, mas tem muita coisa interessante aqui relacionado à própria história dos Estados Unidos, né, os conflitos internos, porque essa é uma edição que ela traz bastante sobre um pouco do conflito que estava acontecendo, né, da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o Hulk, ele é meio que uma metáfora para isso. Bom, essa é a edição que conta a primeira história de origem, né, do Incrível Hulk, quando o cientista Dr. Hoppus Bruce Banner ele foi exposto a uma dose maciça de radiação gama de uma bomba que ele desenvolvia para os militares. E para salvar o jovem Rick Jones, ele acabou sendo exposto a essa radiação e ao anoitecer ele se transformava em uma monstruosidade de pele cinza. O que eu acho interessante é que o Jack Kirby, segundo as próprias especificações do Stan Lee, ele tinha um desenho que era uma mistura do monstro de Frankenstein com um pouco da aparência do Sr. Hyde. Porque o Hulk, né, desde o início, o Stan Lee deixou muito claro que as inspirações para ele criar o personagem foi exatamente, né, o médico e o monstro de Frankenstein. A gente vê um pouco do Jekyll e Hyde no Hulk com esse lance da dupla personalidade. E quanto ao monstro de Frankenstein, esse rancor, esse ódio que o monstro tem pela humanidade. E também sobre ele sempre ser acuado, né, por outras pessoas. No caso aqui nós temos o exército. Com o monstro de Frankenstein a gente tinha o pessoal, né, de Vassária. Essa é uma revista que eu acho muito interessante também, porque ela trata um pouco, né, sobre o quanto que o Hulk ele já tinha esse lance de mudança de fases. Aqui nessa revista mesmo. Porque o mecanismo de transformação inicialmente vinha ao anoitecer. Quando anoitecia, ele se transformava no Hulk. E depois, nessa mesma edição, ele consegue se transformar via uma arma de radiação gama que fazia com que ele poderia alternar entre as formas. Não tinha essa parte da raiva ainda. Isso foi trabalhado lá na fase
de ter Splatoon, que o Hulk ele dividia, né, o protagonismo com o Gigante, o Homem-Formiga e a Vespa, e depois foi dividir com o Namor. Essa foi uma edição que infelizmente foi cancelada em 1963, mas 2 anos depois ele surgiu de novo com Tales to Attention. Temos algumas diferentes versões do Hulk nessa mesma revista. Começamos inicialmente com o Hulk Cinzento. Ele tem uma história de bastidores por trás, que o Stan Lee ele queria que o Hulk ele sempre fosse cinza, porque ele achava que seria tipo uma cor assustadora. Até porque também devia se assemelhar ao monstro de Frankenstein que ele via nas telas, né? Com Boris Karloff, já que os filmes eram preto e branco, e naquela época todo mundo pensava que o monstro era cinza, não verde. Inclusive mais uma semelhança dos dois. Só que com o passar do tempo, a segunda edição, o Hulk já aparece verde. E isso está relacionado diretamente com um problema da gráfica das revistas norte-americanas da época. Porque a cor cinza tinha um problema que ficava meio esverdeado. Então acabou pegando, né? Ele gostou da cor e deixou assim mesmo. Mas, como eu disse, são diferentes versões. Então, a segunda versão que aparece já é o Hulk verde. Mas não o Hulk verde que nós estamos acostumados, né? O Hulk selvagem, o Hulk burro, o Hulk que fala em terceira pessoa. Não. Esse é um Hulk bem diferente do que vocês estão acostumados. Para começar, ele é bem inteligente mesmo. Ele fala de uma forma bem sofisticada, em alguns momentos, de forma até aterradora. Porque esquece o que você conhece do Hulk, ser uma criatura inocente, que é caçado injustamente. Não, aqui nós temos algo bem diferente. Porque esse é um Hulk que livremente ele ameaça a segurança da humanidade inteira. Tipo, ele tá sempre no linear entre o heroísmo e o vilanismo. E isso é algo que eu gosto bastante do Hulk inicialmente, né? Quando ele apareceu. Inclusive mais tarde, né? Nessa persona chamada de Gravity Hulk, que é um Hulk verde, né? Só que muito consciente das suas ações, né? E que também ele não é inocente nem de longe. Não é à toa que na edição 4 dos Vingadores ele se uniu ao Namor, né, que era outro antagonista da humanidade, né, ele odiava os seres da superfície e aproveitou isso para se unir ao Hulk, que também tinha esse complexo. O que eu acho interessante também é que nessa mesma edição nós temos a primeira aparição do Hulk inteligente, né? O Hulk com o intelecto do Banner. Mas não pensem que esse daqui seria o Professor Hulk ou o Smart Hulk. O Banner ele tem essa ideia após ele estar numa cadeira de rodas, né? Ele estava muito fraco depois da sua última exposição à Gama, para ele próprio se transformar, né, de volta em Banner. Então ele tem essa ideia de unir o seu cérebro ao corpo do Hulk, mas não é exatamente isso que acontece. Tipo, é um Hulk que ele realmente tem a inteligência do Banner. Porém, é como se ele tivesse só acesso à inteligência científica do Banner, não à personalidade dele. Porque, como o próprio Hulk diz, esse Hulk soava muito mais violento, cruel e perigoso. E ele próprio, muitas vezes, não se chamava de Bruce Banner, sabe? Ele ainda tinha essa dualidade. Então, nesse primeiro volume, nós já temos 3 versões diferentes do Hulk. E isso é algo que vai ser melhor trabalhado lá na fase do Peter David Towns, mas aqui já tínhamos indícios disso, e só é mais aprofundado lá em Tales to Attention, que eu ainda pretendo analisar aqui um dia. Em relação aos vilões, nós temos 6 vilões, né, para cada dessas 6 edições. O primeiro vilão que aparece é o próprio Gárgula, que ele era o principal cientista da Rússia, lá na União Soviética,
ele tenta, né, levar o Hulk até a União Soviética, descobre o segredo do Banner, e o Banner ele cura ele. E esse é o fim do Gárgula, porque ele se explode, né? Ele explode uma ogiva nuclear para que matasse os outros soldados soviéticos e ele junto, para que ele pudesse morrer, né? Mas morrer com dignidade, como um homem. Nós temos depois também os Homens-Sapos. Esses Homens-Sapos são alienígenas que têm a aparência, né, de um próprio sapo. Não confundam com o Homem-Sapo que vocês viram na série da Mulher Hulk ou dos próprios quadrinhos da Demolidor, sabe? Eles são muito diferentes mesmo. E nós temos depois o Mestre do Picadeiro, que ele é um vilão que ele controla mentes. Ele, inclusive, vai ser de importância vital lá na fase do Peter David, né? Porque, em comunhão com o Dr. Leonard Samson, ele vai facilitar a união das personalidades do Hulk, né? A união do Hulk verde, o Hulk cinza e do próprio Banner, que vai dar origem ao amálgama que conhecemos como Professor Hulk. Depois nós temos um vilão que não é tão ameaçador, sabe? Novamente são soviéticos. Depois nós temos um vilão que é tipo um ditador lá na China. Ele também é interessante, mas depois nós temos um vilão que eu gosto bastante, que é o Tiranos, que ele está relacionado com a fonte da juventude. E ele vive no subterrâneo com esses pequenos seres amarelos, que são tipos escravos dele. Ele tenta seduzir a senhorita Ross, ele também faz o Hulk ele lutar numa espécie de arena, que nós temos pela primeira vez, né, o Hulk gladiador, deixando claro que não foi o Greg Pak que inventou isso, né? Nós já tínhamos isso nos roteiros de Stan Lee mesmo. E nós temos também algumas coisas bem bizarras, que eram quando os roteiros do Stan Lee entravam em conflito com a arte do Jack Kirby. Porque o Jack Kirby, ele teve a brilhante ideia de fazer o Hulk conseguir voar. E isso é muito bizarro, cara, muito bizarro mesmo. Temos também algo que eu acho bem interessante nessas 6 primeiras edições, que é o tipo chefão final, né? O inimigo final do Hulk dessas primeiras 6 edições, que é o Mestre dos Metais, que para quem não conhece, ele é um alienígena que veio de um planeta de artistas, né? Só que ele foi exilado porque ele queria usar o seu poder, né, para dominar. E eles só usavam com fins artísticos. Então ele foi banido, veio para a Terra, tentou a sorte com o exército dos Estados Unidos e o exército também da União Soviética. Não conseguiu, ele tentou se unir ao próprio Incrível Hulk, mas não deu muito certo. O Hulk ele preferiu ser bem orgulhoso. E eu acho interessante também que nessa 6ª edição nós temos um pequeno problema, né, de aparência, que o Hulk ele se transforma, né, o corpo inteiro, mas a cabecinha dele fica como a do Banner. É um efeito colateral da exposição controlada à radiação gama, que no caso é essa segunda forma dele se transformar neste primeiro número do Hulk. O que eu acho interessante também é como o Hulk, né, ele consegue derrotar o Mestre dos Metais no final. Que é algo que até acontece numa animação bem antiga do Quarteto Fantástico, em que o Reed Richards ele consegue enganar o Magneto usando uma pistola de madeira. Então o Magneto ele fica com uma crise existencial, né? Ele não consegue controlar aquilo e ele é preso com esse fim. E acontece isso daqui também. Só que esse quadrinho veio antes, então com certeza o Stan Lee se inspirou nos seus próprios roteiros, para vocês terem ideia. Aqui nós temos também a primeira vez que a transformação ela é meio que ativada com sentimento, mas no caso é a transformação reversa.
o Hulk novamente se expõe, né, a uma exposição controlada de radiação gama, mas ele não volta a ser Bruce Banner. Com isso, ele acaba ficando bem furioso e enquanto ele estava em um ataque de cólera, ele volta a ser Bruce Banner. O quadrinho, ele deixa, né, subentendido que foi um efeito retardado, né, do raio. Mas eu acredito que não seja só isso, porque em Tales from Touching, a transformação também é ativada com sentimento, tanto para se transformar no Hulk, quanto para se transformar no Banner. Então, eu tenho um palpite que essa exposição à radiação fez com que a forma da metamorfose acontecer, ela tenha mudado. Em relação aos vilões, eu gostaria de saber de vocês se vocês gostariam que eu falasse de cada vilão que aparece nessa primeira edição. Porque não vai dar, né, pra eu falar tanto nesse vídeo. Mas se vocês quiserem vídeo exclusivo, deixem nos comentários. Talvez eu faça uma enquete também na aba comunidade. Se vocês quiserem, claro, né? Aí eu faço. Essa edição ela tem 164 páginas. Ela também tem uma parte que eu acho bem interessante, que é as artes, que são tipo os esboços antes de entrar na versão final do quadrinho. É bem interessante esse tipo de coisa que a Panini deixa. De qualquer forma, eu acho que essa foi a review. Talvez ela tenha sido um pouco aprofundado demais, mas é isso, né? Eu tô um pouquinho sem jeito, porque é a primeira vez que eu faço um vlog no canal, mas eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, se vocês tiverem gostado, deixem um like, se inscrevam e compartilhem com os amigos que são apaixonados pelo incrível Hulk. Eu acho que vou deixar também o link, né, da edição que eu comprei. Eu consegui ela com desconto de R$32, mas o preço normal dela é 34, né? É o valor da capa. Mas eu acredito que seja uma edição que vale a pena você ter, né? Não só para quem é fã do Incrível Hulk, mas quem é fã de quadrinhos no geral, da Marvel, quem queira entender também o contexto, né, geopolítico da época em relação às armas nucleares, né? Eu acho que é interessante para quem quer entender tudo isso, né? Quem quer conhecer o personagem, principalmente. É uma edição que vale a pena. Para os leitores mais novos, que tenham lido mais edições recentes, talvez vocês encontrem, né, alguma estranheza em ler essa edição, que, lembrando, é uma edição dos anos 60, né, um outro tempo, uma outra forma de contar histórias. Ele vai ter muita narração, sabe? Vai ter muita parte que o próprio Stan Lee vai estar narrando a história. Talvez isso seja um pouco enfadonho para alguns leitores. Pra mim nunca foi, porque eu comecei lendo quadrinhos que são assim, né? Não quadrinhos dos anos 60, mas a maioria, né, que eu tinha da Marvel em formatinho, são assim mesmo. E eu nunca me importei tanto, mas para alguns leitores pode incomodar. Mas de qualquer forma, se isso não te incomodar tanto, e se você quiser pular, eu acho que vale a pena. Vale muito a pena. É isso, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vai ter vídeos novos, eu tô pensando em trazer mais vídeos longos pra cá, né? Eu tenho vários roteiros prontos. E vou continuar trazendo shorts. E é isso, eu vou terminar o vídeo por aqui. Falou, fiquem bem, bebam água.